E aí, pessoal, voltamos com mais uma aula de conjuntos, só que agora conjuntos numéricos. Fique atento às informações. Vamos lá. Bom, primeiro, conjuntos numéricos, o próprio nome já está dizendo, o próprio título, né? Vai ser conjuntos formados por apenas números. Né? Nas aulas passadas poderia ser objetos, mas aqui a gente só vai trabalhar com números. Tá? E esses conjuntos vocês já estudaram no sexto, sétimo, oitavo e nono ano. São os naturais, os inteiros, os racionais, irracionais e reais. E lá, futuramente, nós vamos falar também sobre o conjunto dos números complexos. Isso aí, um futuro bem próximo, beleza? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Conjunto dos números naturais. Bom, sabemos através da história da matemática que esse conjunto surgiu muitos anos, logo no início das civilizações. A necessidade que os homens tinham naquela época de fazer contagem fez com que surgissem os primeiros números. Né? Então, o conjunto dos números naturais, apesar de ser infinito, é um conjunto limitado a algumas operações, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Beleza? Então, naquela época, como é que eles faziam as contagens? Ou pegavam um saco e botava pedra representando cada ou animal, ou sacos de arroz e feijão, não sei, mas eles faziam contagem usando pedra, ou pegavam um osso, ou um pedaço de pau, ou uma corda, dava a nossa, fosse a corda, fosse um pedaço de pau, fazia risco. Então ali eles começaram a ter a noção intuitiva dos números. A partir daí surgem os primeiros números, que depois foi classificado como conjunto dos números natural. A representação desses números é um N maiúsculo, e esse N maiúsculo do nosso alfabeto, tá certo? Ele vai ter um tracinho de lado, um traço esse, que não é um I, é um traço mesmo, tá? Traço aqui, ó. Então, parece um I. Epa, corrigindo aqui, deixa eu corrigir. Parece um I, mas não é um I, é um traço. Certo? Aí, claro, depois se organiza isso aí. Então, esse camarada, esse N com um tracinho de lado, representa o conjunto dos números naturais. Quem são os elementos que formam esse conjunto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim por diante. 1 milhão, 2 milhões. Vai-se embora. Tá? Infinito, infinito. O conjunto dos números naturais não nulo, que é um subconjunto dos naturais, é só excluir quem? O zero. Quando eu tiro o zero, eu coloco esse asterisco que aparece aqui. Ó. Vou destacar o asterisco, tá certo? Esse asterisco, toda vez que ele aparecer em qualquer conjunto, ele está dizendo para você, exclui o zero. Exclui o zero. Pronto. Então você tem aí a formação do primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Aqui eu tenho uma reta numérica, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Essa reta numérica é o conjunto dos números naturais e cada medida dessa é unitária. Né? Não tem aqui valores negativos. Ok? Então, todo conjunto, aí vai uma pegadinha para vocês. Todo elemento, todo número natural tem sucessor, obviamente. Sucessor é o número que vem imediatamente depois. Então, sucessor do 5 é o 6, o sucessor do 20 é o 21 e assim por diante. Fica a pergunta: e todos os números naturais têm antecessores? Natural? Depois você veja aí, pesquisa, imagina, ou pensa um pouquinho e dá a resposta. Vamos deletar aqui para a gente dar continuidade, senão o vídeo fica pesado, tem muita coisa para a gente ver. As propriedades dos números naturais são elas. Primeira propriedade, a soma de dois números, dois ou mais números naturais, resulta em um número natural. Ou seja, sempre que eu somar dois números naturais, o resultado vai dar um número natural. Se eu somar três números naturais, o resultado vai dar um número natural. E assim sucessivamente. E assim por diante. Então, tem dois exemplos. 20 e 70 são números naturais. E a soma dá 90. 90 também é um número natural.
354 mais 325 mais 100 dá 779, que isso também é um número natural. Então, provado que a soma de dois números ou mais naturais será sempre um número natural. A multiplicação também. A multiplicação de dois ou mais números naturais é um número natural. Exemplo, está aqui, ó. 6 vezes 2 vezes 7, 84. 6, 2 e 7 são números naturais, e o produto dele dá 84, que também é um número natural. 27 e 195 são dois números naturais. O produto dele dá 5.265, que também são números naturais. Isso faz com que o seguinte, pessoal, a adição ou a soma, a multiplicação ou o produto são operações fechadas nos naturais. Professor, como assim fechada? É porque nunca e não existe nenhuma hipótese que a soma de dois números naturais não seja um número natural e o produto de dois números naturais não seja um número natural. Enquanto a subtração e a divisão deixa falha, são operações abertas. A subtração de dois números naturais nem sempre vai ser um número natural. Como a divisão de dois números naturais nem sempre será um número natural. Então, subtração e divisão são operações abertas no conjunto dos números naturais. Vamos para a próxima propriedade. Se n é um número natural, então n mais 1 é sucessor de n. E n é antecessor de n mais 1. Ah, professor, está muito confuso. Olha como é simples. Se n é 35, n é 35, então n mais 1 é 36. Ou seja, 36 é sucessor de 35, que é o número que vem imediatamente depois de 35. E 35 é antecessor de quem? De 36. Joia? Então, se n mais 1 é 105, quem é o n? O n é 1 a menos, ou seja, 104. Então, 104 é antecessor de 105. A pergunta que eu fiz a vocês agora há pouco. Todo número natural tem antecessor natural? Não. Essa afirmação é falsa. Porque o zero, o seu antecessor é menos 1. E menos 1 não é um número natural. O antecessor do zero é um número negativo. Estou botando nos números inteiros menos 1, mas poderia ser menos 0,001. Certo? E negativo não é natural. É inteiro, que é o próximo conjunto que nós vamos estudar. Então, quem acertou, parabéns. Quem não acertou, que ficou em dúvida, se liga, tá? Preste mais atenção, procura mais pesquisar algo sobre isso. Vamos adiante. O conjunto dos números inteiros. Bom, aqui eu tenho um conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado pela letra Z, é indicado com a letra Z. A indicação do conjunto dos números inteiros vai ser uma letra Z maiúscula do nosso alfabeto e um tracinho aqui no meio. Não sei se dá para perceber, mas tem um tracinho, está bem fininho. Aí eu vou colocar aqui, vou tentar arriscar aqui, tá? Para vocês verem melhor. Aqui, ó. Um Z, um traço aí. Bom, esse Z representa os números inteiros. Os números inteiros nada mais é do que os números naturais, mais os seus opostos. Então, o 1, o oposto é menos 1. 3, o oposto é menos 3. E assim sucessivamente, assim por diante. O oposto de 0 não tem. Ou 0 mesmo. 0 é 0, né? Já que 0, por sua vez, nem é negativo, nem é positivo. Ele é um número muito importante que por muitos anos ficou esquecido. Achava que 0 não era nada. E como surgiu os números inteiros? Simples, necessidade de se obter números negativos. Como é o caso de troca, hoje a gente tem crédito e débito na parte financeira, temperaturas, né? E assim por diante. A questão dos submarinos que andam na profundidade, os aviões que estão na altitude, tudo isso aí é representado por valores positivos e negativos. São alguns casos que eu estou citando. Então, a humanidade naquela época, com a necessidade de ter representações negativas, criou os números inteiros. Logo depois foi que organizou e foi batizado com números inteiros, como números inteiros. Beleza? Pronto. Os números inteiros têm os seus subconjuntos. Os não nulos, os não negativos
e os não positivos. Ó, cuidado para não confundir. Quando eu digo assim, não nulo, eu estou tirando o zero. Quando eu digo não negativo, o zero participa. Participa o zero e os positivos. O zero nem é positivo nem é negativo. Então tem que se ligar só nessa jogada. Quando eu digo os não positivos, eu estou tirando 1, 2, 3, 4, 5 e estou deixando 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Nesse caso, 0 não é negativo, nem é positivo, já tinha dito antes. Ele é neutro, ele é nulo, não tem sinal. Agora, quando eu me refiro ao subconjunto dos números inteiros positivo, quando eu digo positivo, eu estou dizendo que eu tenho que excluir os negativos mais o zero. Então, eu vou tirar da minha reta o zero e os negativos. O que me resta? Os positivos. Ou os naturais não nulos, que é um subconjunto. Né? São dois conjuntos iguais. Quando eu digo os inteiros negativos, eu estou excluindo o zero mais os positivos. Quer dizer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou excluir ele. E para mim só vai servir nesse subconjunto os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. Esses subconjuntos que aparecem no conjunto dos números inteiros também servem para os números racionais, que é o próximo assunto que nós vamos estudar. Os reais, tá certo? É a mesma lógica, não vai mudar nada. Seguindo, nós temos que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Está aqui nossa representação dos números inteiros. Eu vou ter uma ideia aqui, eu vou botar uma ideia aqui para vocês com diagramas. A gente tem uma noção melhor do que eu estou falando, certo? Então, a representação dos naturais está aqui, ó. Isso aqui seria os naturais, certo? Vou tentar aqui escrever. Era o que a gente estava fazendo na aula passada, né, pessoal? Lembrando vocês que essa aí é a inclusão. E aqui, os inteiros. Então, observem que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Olha que complicação da moléstia, mais simples de entender. Existem alguns números inteiros, aqui, ó, existem alguns números inteiros, que é o caso dos negativos, que não são naturais, mas todo natural é inteiro. Então, fica a dica, se orienta, volta, escuta novamente, vê novamente, presta bem atenção, para lá na frente a gente resolver algumas questões. Tá? Vamos adiante, deixa eu apagar aqui. Apagando. Propriedade dos números inteiros. Todo número natural é um número inteiro. Acabei de falar, mostrei o diagrama. Né? Então, tem dois exemplos. 7 é um número natural e também é um número inteiro. 105 é um número natural e também é um número inteiro. Segunda propriedade. A soma e a diferença entre dois ou mais números inteiros resulta em um outro número inteiro. Ou seja, lembra do que eu falei anteriormente? Se eu somar dois números inteiros, o resultado tem que ser um número inteiro. Eu somei aqui um número negativo mais um número positivo. Como o positivo é maior do que o negativo, então o resultado tem que ser positivo. Ó, sempre que você estiver trabalhando nesses jogos de cidades, pensa em dinheiro. Quando pensa em dinheiro, ninguém erra. Eu estou devendo 20 reais, mas eu tenho 30 para pagar. Ou eu tenho 30 reais e devo comprar alguma coisa que custa 20. E eu ainda vou ficar com 10 de troco. Então, menos 20 mais 30 igual a 10. Simples. Na adição e na subtração de jogos de números inteiros, cuidado para não confundir a regra. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior valor absoluto. Ou seja, o valor sem contar a posição dele na reta. 30 é maior do que 20 e 30 está positivo. Então, 30 é maior. O sinal da resposta vai ser positivo. O outro exemplo, 354 menos 325 menos 200.
Quando eu faço essa operação, ó, eu tenho R$ 354, gastei 325 e ainda comprei um objeto que custa 200, ainda vou ficar devendo R$ 96. Então, devendo menos. E assim tem o exemplo da letra C e o exemplo da letra D. Cuidado com a regra de sinais. Sinais diferentes subtrai sinal do maior valor absoluto. Sinais iguais somam e conservam o sinal. Se tudo é positivo, fica positivo. Se tudo é negativo, fica negativo. Tá certo? Se liga na dica. Quando for fazer questões desse tipo, presta muita atenção nos sinais. Terceira propriedade, a multiplicação por produto, que é a mesma coisa, entre dois ou mais números inteiros. Vou dar alguns exemplos. Vou falar o que importa mesmo para nós é o jogo de sinal. Ó, se eu multiplico dois ou mais números, vou multiplicar dois ou mais números, o resultado tem que ser um número inteiro. A multiplicação de dois ou mais números, o resultado tem que ser um número inteiro. Esse número inteiro pode ser positivo ou pode ser negativo. Vai depender dos sinais. Na multiplicação, quando você multiplica números de mesmo sinal, o resultado é positivo. E quando você multiplica números de sinais diferentes, aí você vai ter que analisar. Pode ser negativo, pode ser positivo. Como assim, professor? Bom, se eu tenho 3 números, um deles é positivo e 2 negativos, o resultado é positivo. Se eu tenho 3 números, um deles é positivo, o outro é positivo e um é negativo, o resultado vai dar negativo. Então tem que ter muito cuidado na questão de jogos de sinais, para não errar questões fáceis. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso aí a dica de matemática. Na próxima aula a gente continua falando sobre conjuntos numéricos. Um beijo e até a próxima. Stop here.